Salve galera do terceiro ensino médio aí do Odone Bellini. Aqui o professor Marcos novamente, né? Com a apostila do segundo bimestre São Paulo faz escola, né? Um salve pra galera lá do Odone Bellini. E estamos trabalhando aqui com a atividade 5 na página 11 do caderninho. Peguem aí, ó. Paramos na segunda alternativa da atividade 5, que era para observar os números complexos aí A mais BI representados no plano de Argand e Gauss e determinar para cada um a medida do ângulo θ e do segmento que une o ponto AB à origem do sistema. Lembrando que o vetor aí é sempre em módulo, né? O módulo a gente já viu aqui na última aula, a distância aí, o vetor é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Se não lembrar, pode usar o teorema de Pitágoras. Se for um quadrado, você pode usar a diagonal aí, que é o lado vezes raiz de 2, certo? Então vamos lá. Aqui nós fizemos nesse daqui, ó, achamos a distância daqui, porque é 1 por 1, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado deu raiz de 2. Aí achamos o seno, que deu raiz de 2 sobre 2, que é 45, que tem este seno. O cosseno também deu igual, né? Porque o único ângulo que tem o cosseno e o seno é igual aí, né? É o 45 e os seus côngruos. A tangente aí deu 1, né? A gente só de olhar a tangente 1 sabe que é o ângulo de 45 graus. Ou irradiando, né? Π sobre 4, porque π vale 180 graus, dividido por 4, 45. A metade da metade, 180, metade 90, metade 90, 45. Certo? Então vamos lá. O próximo número complexo, se você olhar aqui, tem 3 negativo na parte real e 3 positivo na parte imaginária. Então, menos 3 mais 3i é a forma do número complexo aí. É o número que está sendo representado aí. Então, vamos achar. A gente chama de D, de Z, né? Às vezes põe em módulo também, porque sempre vai dar sem sinal, é medida, certo? Então, o Z aí, módulo, ou o D, é igual, né? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A é a parte real e o B é o número que acompanha a parte imaginária, olha aí. A menos 3 e o B aqui. Então vai ficar o que? Módulo de Z aí, módulo de Z é igual a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui se não alterar não vai mudar nada. Então fica menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Olha aí. Então Z é igual a módulo de Z aí, a distância, 3 ao quadrado 9 mais 3 ao quadrado 9 dá raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 não é exata, mas dá para simplificar. Você sabe que 18, né? Terceirão aí, é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Mas por quê, professor? Olha aqui a forma fatorada. Aprenderam lá no primeiro, quarto, sexto ano. Por 2, lembra? Divide por 2 dá 9. Começa pelo menor fator primo, que é o único número primo par. 9 por 2, 18 por 2, 9. 9 por 3, 3 por 3, 1. Que nem achar o mínimo quando fatora para achar o mínimo. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 2 vezes 1, 2 e 2, 3. Então, 3 ao quadrado. Desculpa a tosse.
Graças a Deus, estou bem. Então, como aqui é o quadrado e a raiz é o quadrado, você corta a quarta, raiz quadrada de 18 é a mesma coisa, cortou, o 3 sai fora e o 2 fica lá dentro, porque é 1, é menor que o índice. Então, 3 raiz de 2 é essa distância aqui, é o famoso P que a gente fala, né? O Φ, né? Então, 3 raiz de 2. Achamos a distância. Agora, também temos que achar a medida do ângulo, e que é esse ângulo verde. Que os dois lados iguais, os quatro lados iguais, aí você vai saber que o ângulo aqui dentro é de 45, está dividindo 90 em igualzinho. Então este ângulo verde aqui vale quanto? Se aqui é 45, aqui é 45, esse ângulo verde vai valer 180 menos 45 vai dar 135. Esse é o θ, 135 graus. Né? Se não quiser calcular ainda, você vai calcular aí, né? Pode calcular, a gente já tem 3 raiz de 2. Você sabe, ó, que o seno deste ângulo aqui de dentro aqui, ó, é o cateto oposto, que é quem? Esse daqui é a mesma medida aqui, 3. Então é 3 sobre a hipotenusa, que é o vermelho, a distância que a gente achou, que é 3 raiz de 2. Olha aí, corta, corta, fica 1 sobre raiz de 2. Na última aula eu já havia mostrado, racionalizando 1 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2, certo? Então, o único ângulo, se o seno é raiz de 2 sobre 2, esse ângulo a gente já percebe que o cosseno desse ângulo alfa aí vai ser o quê? Aqui também é menos 3, ó, né? Menos 3 sobre quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Raiz de 2 fica menos 1 raiz de 2. Por que vai dar negativo aí? Certo? Porque ele está no segundo quadrante, a abscissa negativa. Certo? Então é isso, pessoal. Se quiser achar a tangente, aí você vai pegar raiz de 2 sobre 2. Vai dar a mesma coisinha que a letra A. Quem viu aí na outra aula, né? Vai dar a mesma coisinha. Só que como ele está pedindo o ângulo externo aqui, ó, né? Do número ali antes, até chegar na linha vermelha, é o que? O 180, que seria meia lua, menos esse ângulo que a gente achou, 45, que vai dar 135. Agora, ele vem falando aí, na próxima, né, que o ponto P é a imagem geométrica ou afixo do complexo A mais BI. Então, esse ponto P é a imagem geométrica ou afixo do A mais BI, certo? Uma explicaçãozinha. Aí ele vem explicando agora para você sobre a forma trigonométrica, né, e o argumento. Na imagem acima foi evidenciada a distância P até a origem, né? Que é a distância que a gente aprendeu a achar. A ao quadrado mais B ao quadrado extrai a raiz, representada pela letra grega Rho. Esse Pzinho aqui é o Rho. Esse segmento Rho representa o módulo do número complexo A mais BI e pode ser encontrado usando o teorema de Pitágoras, em que A mais B, daí eu já expliquei, o cateto e a hipotenusa é o P, o ângulo formado entre o eixo real e o segmento P, aqui representado pela letra grega θ. Né? É o argumento do ângulo complexo A mais BI.
Determinado o triângulo retângulo AOP, podemos fazer uso das razões trigonométricas estudadas nos anos anteriores, mais especificamente seno de θ e cosseno de θ e tangente de θ. Seno de θ, cateto posto sobre o ρ aí, né? A parte imaginária sobre o ρ aí. O cosseno de θ, a parte real sobre o ρ aí. E o tangente de θ, A sobre B, ou seja, seno sobre cosseno. Né? Seria B sobre A, né? Nessa fórmula ali, possibilitando a representação trigonométrica ou polar do complexo A mais BI, temos, depois que você achou o cosseno, né? Achou o seno, você pode montar a forma trigonométrica com ρ vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Então, vamos para a atividade 6, ver se a gente entendeu aí essas três formulinhas aplicando seno, cosseno, tangente e lembrando que a fórmula de qualquer número complexo é a distância, o módulo do número complexo, né, vezes o cosseno mais I vezes seno de I. Determine o argumento do número complexo z igual a menos 3 menos 4i. Vamos determinar esse número complexo. Para isso, vou utilizar a malha quadriculada aqui e colocar esse número complexo. Mas antes disso, mudem aqui na tabela ó, que para esse exercício 53 graus aí, a tangente aqui não é 1,3270. A tangente aqui vai ficar 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Acho que veio errado aí. Então, número complexo, menos 3. Número complexo, menos 3 menos 4i, você sabe que a parte, esse número no plano, ele vai ficar com o ponto P aí, com as coordenadas menos 3 na real e menos 4 na imaginária, certo? Então, a abscissa negativa e ordenada negativa estão no terceiro quadrante, olha aí, ó. Montando, então, usando a folha quadriculada aqui, eu vou fazer esse número complexo aí, ó. Aqui, ó. Faço o eixo imaginário, certo? Então aí, aqui, imaginário. E o eixo real, onde cruza os dois é a imagem, é o zero, certo? Passa na linha certinha aí, caramba. Aí. Então, aqui é a parte real. Como é menos 3 e menos 4, você vem menos 3, vai estar aqui, ó, menos 3 na parte real e menos 4 na parte imaginária. Abaixo de zero aí, certo? Opa, deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Então, nós estamos falando do ponto menos 3, menos 4 i, que vai gerar o ponto P aí, o Z, né? Na geometria, no plano de Argand, menos 3 com menos 4. E esse ponto vai se localizar aí no terceiro quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro. Menos 3 com menos 4. Está aqui, certo? Achamos esse ponto, representamos ele no plano. Agora vamos achar aí o que? O argumento. O argumento é o ângulo. Então, primeiro traçamos A,
distância, o módulo do ângulo aí de Z. O ρ, vamos determinar o ρ aqui, essa distância, a hipotenusa deste triângulo retângulo, né? Então, esse triângulo retângulo, você tem aqui, ó, o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse vale menos 4. E este vale o quê? Menos 3. Estamos falando deste ângulo aqui, ó. Certo? Ou podemos pensar nesse daqui, só que aí nós íamos olhar para este ângulo aqui, ó. Matemática é louca. Então vamos lá, primeiro calculando o seno de θ deste ângulo aí. Seno de θ é o cateto oposto. Quem que é o oposto a esse ângulo? Esta distância aqui é a mesma parte imaginária, é o B. É o B sobre a hipotenusa, né? Lembra? Então é o que? Menos 4 sobre a distância ρ. Opa, não achamos a distância. Mas esse ρ aí nós podemos achar ele rapidinho, ó. Esse ρ aí é igual a quem? Esse ρ vai ser igual, ó, vamos pôr aqui, vai, para não atrapalhar lá. O ρ vai ser igual a raiz quadrada do a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem que é o a? O ρ então vai ser a raiz quadrada do a, que é menos 3 ao quadrado, mais o b, que é 4 negativo ao quadrado. Como é o quadrado, os dois fica positivo. Então esse ρ aí vai ficar o que? Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Então chegamos à conclusão que o ρ é 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Olha aí, achamos o módulo, né? Podemos chamar de Z aqui também, módulo do Z, ó. Então essa distância aqui, ó, é igual a essa distância aqui, a 5. Agora temos a hipotenusa. Então vamos lá, cateto oposto que é menos 4, voltando aqui para o seno. Menos 4 sobre 5. 40 dividido por 5 vai dar menos 0,8, menos 4 quintos. Mas vamos para só tangente, porque na tabela ele só deu a tangente que interessa para a gente. Então utilizamos a fração. Agora, o cosseno de θ. Cosseno de θ é o cateto adjacente, que é menos 3, certo? Sobre a hipotenusa, que é 5. Olha, temos aí ó, o cosseno e o seno. Agora calcula-se a tangente do θ é igual ao que? Seno sobre cosseno. Olha, 4 quintos negativo, que é o seno, certo? Seno é igual a menos 4 quintos, dividido pelo cosseno, que é menos 3 quintos, certo? Divisão de frações. Copia-se a primeira, muda para multiplicação e inverte a segunda. Ou, né, se você vê melhor assim, ó, menos 4 quintos sobre, quer dizer, dividido por menos 3 quintos. Na divisão de fração, você sabe que multiplica em cruz. Mas aqui você pode lembrar da multiplicação dos extremos e dos meios. Olha lá, multiplica
o primeiro com o último e os do meio aí, ó. Olha aí como fica. 4 vezes 5, tangente vai ficar, tangente de θ é igual a 20. 4 vezes 5, 20. Sai de cima, põe em cima. Sai de baixo, põe embaixo. 5 vezes 3, 15. Como é menos 4 quintos dividido por menos 3 quintos, fica mais 20 quinzeavos. 20 quinzeavos é uma fração redutível, dá para simplificar em cima e embaixo por um mesmo número. Por quê? Olha aí, terminado em 0 e 5, eu simplifico por 5. 20 por 5, 4. 15 por 5, 3. 4 terços. Ô professor, vamos ver lá na tabela 4 terços, dá mais que uma. Tangente de quem que vai ser? Está na forma decimal. Transforma 4 terços na forma decimal. Isso daqui é 1, né? Vírgula, porque o 3 cabe uma vez e quanto dentro do 4? Se você fizer a divisão, mas nem precisa, né? Terceirão, 4 dividido por 3 vai dar 1 e sobra 1. Não dá para dividir, não tem mais nada para baixar, vírgula e vamos acrescentar. 10 dividido por 3, 3 vezes 3, sobra 1. Acrescenta novamente, 3 sobra 1. Acrescenta novamente, 3 sobra 1. Isso é uma dízima periódica, então a tangente é igual a 4 terços, que é igual a 1,33333. Opa, professor, esse valor tem lá na tabela. Tangente é aquele que a gente mudou, 1,333, é igual ao ângulo de 53. Vai dar aproximadamente 53,13 graus aí, certo? Então chegamos à conclusão, né, que o argumento deste ângulo é igual a 53 graus. Quero deixar aí a planilha para vocês verem, ó. Mais uma visualizada, deu 1,33, então θ é igual a 53 graus. É só olhar na tabelinha aí depois que achou a tangente, certo? E nosso vídeo já está tudo isso. Nossa, pessoal, então terminamos essa atividade. Na próxima aula eu venho com a atividade 7, que está sem enunciado, mas eu passo na próxima aula. Ela é para representar no plano complexo os números e determinar a forma trigonométrica de cada número complexo aí, certo? Beleza? Então, até mais, pessoal.